Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Consultório, hoje um bocadinho fora do nosso horário habitual, ainda assim aqui estamos nós, estamos no ar e queremos que esteja connosco. Hoje vamos falar de problemas nos ombros, perceber também a importância que os ombros têm no nosso dia-a-dia e que lesões é que podem então magoar ou que lesões é que podem... O que é que eu devo dizer? Que lesões é que podem atingir? Atingir o ombro. Atingir o nosso ombro. Passo já a apresentar o meu convidado. Já cá veio várias vezes, professor Dr. João Torres. Muito bem-vindo. Obrigado. Chegou um bocadinho atrasado e tal, a correr. Sim, um bocadinho. Pode beber aí um bocadinho de água, João. Sim, Está à acho que vontade. Aliás, eu vou tratar o meu convidado por João e por tu, porque, como percebem, ainda que seja professor doutor, é muito jovem. Já nos conhecemos, já nos vamos conhecendo e por isso, assim, acho que ficamos mais à vontade. O professor doutor, infelizmente, vai-se embora à hora do intervalo porque na segunda parte passamos à medicina dentária por ser sexta-feira, como é habitual. João Espírito Santo, na segunda parte, então, para responder às suas questões. 22953-8525 é o nosso número de telefone. O nosso e-mail é consultório@portocanal.pt. Hoje tenho dois Joões aqui no programa. Esta primeira parte é de ortopedia. Fique por aí, até porque vamos já começar então por perceber, de facto não pensamos nos ombros muitas vezes, não é? Não. Não olhamos muito. Primeiro não dá para olhar para os nossos ombros, a não ser que seja através do espelho. Mas há muitas expressões engraçadas, não é? Carregar o mundo nos ombros. E fazem sentido, porque apesar de não termos bem essa noção, imediatamente a seguir às queixas de coluna, as dores nos ombros são as queixas mais comuns de todos os Não me coletes. digas. É inacreditável porque a partir de uma certa idade é muito raro, por exemplo, a partir dos 70 anos, por exemplo, 2/3 das pessoas têm rupturas nos tendões dos ombros. Ah, é? E a partir dos 40 anos, quase 60% da população tem dores nos ombros. Porquê, João? Porque eu trouxe uns modelos para Então, explicar o porquê. mostra lá. Porque o ombro, não sei... É para ali, João, é para ali. Onde estás a luzinha vermelha, é isso? O ombro é uma articulação, ao contrário de outras... Não consigo perceber como é que isso é o ombro, explica-me lá. Portanto, isto é o húmero, o osso do braço, Ok. e isto é a omoplata, ok? Ok. E Portanto, isso estaria... Importas-te? Isto está assim. Exatamente, exatamente. Uau! E ao... Vejam como eu sou gira por dentro. e ao contrário do que se passa com a maioria das articulações, esta articulação tem uma mobilidade que nos permite fazer 360 graus quase à Que volta. é isto? Que é isso, Espera aí, exatamente. outro João que temos na regia, o nosso realizador. João, que é isto? Mas isto... Ah, exato, é isto. Tem um custo. Tem um custo. Tem. Isto é o quê? Isso é clavícula. Ah, é isto aqui. Tem Não um... é? Exatamente. Ok. Isto é mesmo azul e branco, estou a brincar. O que eu trouxe tinha que ser, mas... Porque tu trazeste, tinha que ser azul e branco. mas- O importante aqui é perceber isto. É perceber isso. Porquê? Porque nós temos uma cabeça do osso, do húmero, Aqui. que se apoia numa taça, na É melhor agora omoplata. seres tu. Agora tu é que és o entendido. E esta taça Ali. não Sim. tem superfície suficiente para abraçar toda a cabeça do ombro. Portanto, só abraça essa... Só este bocadinho. Só esse bocadinho. Portanto, o que mantém tudo no sítio são os músculos e tendões à volta do ombro. Ah, que giro. Aí já temos a Ok. parte que é a mesma coisa, maior. Maior, mas já tem... só com os músculos e tendões à volta do ombro. E é aí que vamos encontrar a lesão. Muitas lesões. Vamos encontrar nas Estás a faixas... tapar a cara, João. Nas faixas etárias mais Olha baixas. para ali. Isso. Ok. Isso. Nas faixas etárias mais baixas, Sim. nomeadamente jovens desportistas, Sim. vamos encontrar casos de instabilidade, ou seja, casos em que há tendência para o osso do braço saltar para fora, ok? E soltar-se Que daqui. agradável. Não é nada agradável. Não é para não. Era o que tinha o Oliver, por exemplo. Sim. Ou então, a partir de uma certa idade, vamos Tão bem ensinado este nosso professor doutor. É disto que eu gosto. É como tinha o Oliver, por exemplo. Nosso atleta do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Estavas a dizer, nos jovens atletas, mas o programa podemos abri-lo à população em geral. Sim. Isto são problemas que normalmente acontecem nos desportistas ou pode-nos acontecer por... O mais comum é até não ser nos desportistas. Ah, é? É. Ou seja, é ser a partir dos 40 anos de idade, haver desgaste destes tendões à Portanto, volta fator da de cabeça risco, do ombro. idade. Sim, Exercício físico pode ajudar. pode ajudar. Mas há outros riscos pelos quais os nossos ombros passam. Ou seja, o facto sei lá, de mexermos os ombros todos os dias, Sim. é isso que causa o tal desgaste? Isso causa o desgaste se não houver equilíbrio entre todos estes músculos. Ou seja, Então temos que trabalhá-los. temos que trabalhá-los.
Ou seja, se nós fizermos apenas os movimentos que fazemos no dia-a-dia, nas nossas atividades profissionais, E aquelas senhoras que, por exemplo, estendem imensa roupa? essas senhoras que estendem imensa roupa estão constantemente a comprimir Sim. estes tendões com esse movimento. E quem tem, por exemplo, atividades profissionais em que passa muito tempo com os braços acima da cabeça, muitas vezes vai ter lesões destes tendões. Sem E se isso, aperceber, não é? Porque eu acho que Sem nós se não, aperceber. não pensamos muito nos ombros. sim. Pois não? Não. Tu Só- deves pensar imenso, espero eu, não é? Estudaste imenso. eu penso bastante porque realmente é uma patologia que é muito frequente. Mais frequente do que nós imaginamos. Muito mais. É- E que é causa incrível. muita dor, muita limitação, uma dor intensa ao ponto de impedir a pessoa de dormir. A sério? Portanto, as pessoas queixam-se muitas vezes de dizer que já não dormem há umas semanas em condições porque durante a noite têm dores na cama. Além disso, em estados mais avançados, estes tendões podem romper Sim. e rompendo perde-se, além da dor que se tem, perde-se força no braço, o que é extremamente limitativo. Ah, pois é. Chegando a situações em que mesmo elevar o próprio braço passa a ser impossível. E, portanto, Coisas diárias, coisas do diárias, dia-a-dia podem sim, estar aqui comprometidas. Sim, totalmente comprometidas. Felizmente, o que mudou, portanto, o que mudou nos últimos anos em termos de tratamento é que nós agora já temos... estás a falar Não? muito à frente. Então vamos falar mais atrás. É que senão depois vamos ter que falar do joelho ou de outra coisa qualquer. Ok. Falaste tudo. Então vamos dividir Vamos. por idades. Por idades, por exemplo, Ok. que é uma boa forma, sim. Até Primeiro- aos 20 e tal anos, Sim. o mais comum é em pessoas que praticam desporto. Mas eu quero ir antes disso, na infância. Na infância, felizmente, há poucos problemas nos ombros. Estas coisas das mochilas pesadas, mochila só num ombro, senhor doutor. Se apressou, doutor. Esse tipo de problemas são mais comuns na coluna vertebral. Ah, é? Sim. Não atinge tanto Não. o ombro, E curiosamente, não é? Porque a mochila está pendurada aqui, mas vai afetar a Vai coluna. afetar a coluna vertebral. E nós vemos, ainda no outro dia, tinha a mãe de uma doente minha que estava muito zangada com a filha, porque achava por uma questão de moda ela usava a mochila só de um lado e queria que ela usasse com as duas alças. Claro. E Isso é muito mais realmente, giro. e realmente isso prejudicava-lhe a coluna e ela tinha contraturas vertebrais na coluna. Assim, novinha. Novinha, sim, com 12 anos. Não é tão comum prejudicar a parte do ombro. A parte do ombro, geralmente, nos doentes, nas pessoas mais jovens, só é afetada em praticantes de desporto. Ah, é? É. Que desportos é que falamos, principalmente? Principalmente os Falaste que- do Oliver, mas o futebol, a não ser que seja com uma carga de ombro não ou é com comum. uma queda, Ou os não é comum. guarda-redes. Ou Os guarda-redes. claro. Mas os jogadores de campo geralmente não têm lesões do magoam ombro. o ombro. Mas nós em Portugal não temos tanta visibilidade em determinados desportos, mas desportos como o voleibol, o basquetebol, o handebol, Uhum. a natação, o ténis, todos este tipo de desportos têm muito, por exemplo, muito mais lesões do ombro Certo. do que lesões do joelho. Portanto, todos os desportos que impliquem, obviamente, a utilização dos braços. E voltamos à ideia, por exemplo, do pendurar roupa, tudo que sejam desportos em que Gostaste dessa ideia? Gostei imenso, porque é muito comum É, não é? e porque provoca muitas queixas. Quem diz pendurar roupa diz limpar vidros. Exatamente, todo aquele trabalho doméstico, não é? Que é bastante Exatamente, pesado. arrumar prateleiras. Sim. Tudo isso são atividades acima da altura do ombro e que, portanto, têm potencial em determinados ombros para causar lesões. Uhum. E a mesma coisa no desporto. Nós, em Portugal, por exemplo, não temos beisebol, mas os americanos têm muitas lesões de ombro Faz sentido. no beisebol, porque levam o ombro até ao limite em termos de mobilidade, Para trás, não é? para trás. Temos movimentos No parecidos. ténis também acontece, E não é? no ténis também. Quando puxamos aqui o serviço. Portanto, em termos de... E o serviço lá em cima E também. o serviço lá em cima. Pois E, é. portanto, em termos de lesões desportivas, acabam por ser extremamente comuns as lesões Uhum. do ombro. Muitas vezes valorizamos mais o joelho por causa da questão do futebol, porque porque são as o lesões futebol é mais o desporto, comuns, claro, e- mas noutro tipo de esportes são extremamente comuns. Muito bem. Quando falamos de lesões, falamos do quê? Falaste numa ruptura, mas isso é uma situação extrema, não Sim. é? O que é mais comum acontecer? O mais comum na faixa dos atletas costuma ser ou lesões de tendinite, ou seja, de inflamação destes tendões à volta do ombro. Portanto, o tendão fica... Fica inflamado, dorido, quente, provoca limitações em termos dos movimentos e isso implica que o rendimento desportivo abaixa. E normalmente isso tem a ver com desequilíbrios, por exemplo, um atleta, hoje em dia isso é muito menos comum, mas um atleta que passe
as horas todas do seu treino, por exemplo, a treinar remates, vai obviamente desenvolver alguns músculos mais do que outros. Certo. E, portanto, aí entra o trabalho de ginásio e o trabalho de recuperação, de modo a compensar algumas patologias que nós vemos em atletas de arremesso e que são realmente, às vezes, há assimetrias enormes entre os músculos que fazem os remates, por exemplo, e os músculos no que travam os handball, remates. por exemplo, não é? Os Sim. esquerdinos para os destros. Sim. Imagino que seja uma diferença brutal, nunca tinha pensado nisso. Sim, e há muitos trabalhos de investigação neste momento, alguns até feitos por nós e por alguns alunos de mestrado meus, nessa área. Quando dizes nós, tens que dizer lá em casa o que é o nós. Nós é a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Onde tu és professor. Sim. Temos que enquadrar as pessoas, João. Sim, obviamente. Não é? Obviamente. São as pessoas que vão pensar, nós é o quê? Onde é que o João, onde é que este professor doutor tão novo, onde é que ele trabalha? O João dá aulas. Não só. Muito obrigado pelo enquadramento. Mas é verdade. É verdade, temos que, não é? Puxar, temos que enquadrar as pessoas lá em casa para entenderem tudo o que é que se está aqui a falar. E o que é que vocês fazem então? Há trabalhos que demonstram, por exemplo, que há alterações na mobilidade dos ombros, por exemplo, entre o esquerdo e o direito, Sim. em jogadores de handball e em jogadores de voleibol, que têm exatamente a ver com o facto de, por exemplo, um braço rematar e o outro braço não rematar. E ao fim de milhares e milhares e milhares de ciclos de remate, isto vai ter implicações em termos das estruturas do ombro, em termos de desgaste e em termos de dores. E há exercícios próprios que feitos habitualmente pelos terapeutas nos clubes, exatamente para prevenir esse tipo de lesões. E para fazer a tal compensação que falavas há pouco? Exatamente. Que pode ser feita, por exemplo, em ginásio? Pode ser feita em ginásio, desde que acompanhada por alguém exterior e que saiba o que está a fazer. Pois, nós estamos aqui a imaginar os atletas que pertencem aos clubes, mas há muita gente que pratica por prazer, não é? E quem pratica por prazer, hoje é muito menos comum também, porque já não é comum ver-se pessoas a praticarem ginásio sem serem bem apoiadas por profissionais da área. Mas há uns anos atrás havia muita ideia de que se podia praticar ginásio sem ter grande formação. Mas quem tem formação nessa área sabe estabilizar e ajudar exatamente a compensar essas deficiências e assimetrias que vão aparecendo. Fraturas são comuns? São extremamente comuns, mas aí que é que se já fratura? noutra faixa. O que é que se parte? Parte-se este osso aqui. Ui, meu Deus! E geralmente parte-se bastante. As fraturas do húmero, desta região aqui, são fraturas que normalmente estão associadas É a húmero. 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 Eu estava a achar muita coincidência, desculpa a minha ignorância. Húmero. Húmero, que é este osso aqui, que faz o redondo do ombro. Ok? E é muito comum, a existência é a terceira fratura mais comum dentro dos grupos de fraturas osteoporóticas. É? É. Ou seja, a partir dos 50, 55 anos, há três fraturas que são mais comuns. Primeiro, as fraturas do punho. E a Depois, anca, não é? As terceiras que aparecem mais tarde são as da anca. E pelo meio aparecem as fraturas do não ombro. sabia. Nós aqui falamos imenso das fraturas da anca, acho que são muito comuns nas pessoas mais velhas. São não é? muito comuns. Normalmente isto é um contínuo que começa por fraturas menos graves, entre aspas, que são as do punho. Sim, As do sim. húmero aparecem alguns anos mais tarde e depois, por último, as fraturas do colo de fémur, da anca, que são as fraturas mais comuns nessa idade. Olha, falamos, portanto, dos mais jovens, falamos dos atletas. De facto, os mais velhos ou os mais experientes também merecem aqui alguma atenção. Sabemos que a idade, e tu já referiste isso, é um fator de risco. Há um desgaste, podemos dizer assim, natural de todas as nossas estruturas e por isso temos que ter mais cuidado. Sim. O ombro não foge à regra e, portanto, tal como todas as articulações, também sofre desgaste com o tempo. A diferença é nós conseguirmos perceber o que é o desgaste normal e o que é o desgaste anormal. E geralmente o desgaste anormal é aquele que causa sintomas, sejam eles dor ou falta de força. Tem que ser considerado normal que a partir de uma certa idade haja desgaste dos tendões dentro do ombro e que pode evoluir inclusive para rupturas desses tendões. Okay? Mas que se manifestam também? Podem manifestar-se ou não. Há trabalhos... não se manifestam? Não se faz nada. Não? Excelente. Deixa-se estar? Sim, porque há trabalhos inclusive que mostram que se nós fizermos ecografias a pessoas que não têm sintomas a partir dos 75 anos de idade, muitas delas vão ter tendões destes rotos sem terem nenhuma queixa. Então deixamos ficar. Excelente. Se não interfere na qualidade de vida, se não Claro. causa dores, se não diminui a força, ótimo. Mas temos o outro extremo, que é quando essas rupturas destes tendões ou o desgaste desses tendões causa dor.
E aí sim é que poderemos ou não ter que intervir de acordo com as queixas que a pessoa apresenta. É óbvio que é diferente nós temos uma lesão num tendão no ombro numa pessoa que é maioritariamente pouco ativa e que tem poucas atividades no seu dia-a-dia, mas hoje em dia nós vemos, por exemplo, pessoas com 70 e muitos anos que praticam desporto todos os dias. É verdade. E, portanto, não podemos dizer, como dizíamos há uns anos, tem 70 e tal anos, vai ter que ficar assim. Não, há pessoas que não querem ficar assim. Claro. E, portanto, Até porque a esperança de vida hoje em dia é tão Exatamente. maior que as pessoas querem viver com qualidade até Sim. bem mais tarde, não é? Eu não sei se estou a passar a ideia que os problemas de desgastes dos tendões dos ombros são só nessa idade. Não. A partir dos 50 e muitos, já são muito comuns existirem problemas nos tendões dentro dos ombros. Sentem-se mais nas mulheres por causa daquela questão das hormonas e das menopausas e daquelas coisas todas a que nós estamos todas sujeitas? Sim. É, não é? Sim, há uma percentagem maior de lesões nas mulheres a partir da menopausa. Não acho isto nada bem. Não é muito explicável, porque a menopausa afeta sobretudo a densidade óssea. E, portanto, Mas isso não está implicado aqui? Aqui estaria implicado na parte dos ossos partirem, Sim. mas não tanto na parte das lesões dos tendões. Mas, na realidade, há um maior número de lesões nas mulheres a partir da meia-idade, neste tipo de tendões, e mais sintomáticas. Com mais dor, com mais dor, sofrimento, sim, claro. e com mais limitações. Pois, é. As boas notícias é que hoje em dia nós já temos algumas alternativas para isso que não tínhamos há alguns anos. Ah, é? Vamos Sim. já saber. Antes disso, quero saber com que meios é que tu te apoias para fazer um diagnóstico, porque eu chego ao teu consultório e digo, João, dói-me imenso o ombro. Com certeza que tu, só por toque ou a palpação, não vais chegar lá, vais precisar de meios de diagnóstico. Sim. Na fase inicial da observação e de alguns testes que temos que fazer para perceber de onde vêm as queixas é muito importante, porque um bom exame feito em termos clínicos permite-nos ter uma ideia do que é que se passa para depois decidir que exame é que vamos pedir. Na maioria dos casos, a partir e excetuando os jovens atletas, na maioria dos casos as lesões podem ser diagnosticadas com 2 exames. Um raio-x, a simples radiografia, que muitas vezes é menosprezada e que é um exame extremamente importante em todas as articulações do Porquê é corpo. que dizes que é menosprezado? É menosprezada porque às vezes é-nos passada a ideia de que é um exame menor e que só os exames mais caros é que são bons. Ou seja, Nesse sentido, sim. só um TAC ou uma ressonância é que É poderão... que é espetacular. E muitas vezes... Pode detectar XPTOs. E há realmente situações em que só com o raio-x é que nós nos conseguimos aperceber determinados problemas e ver a estrutura toda do ombro e, por exemplo, ver coisas tão simples como calcificações ou como desgaste e artrose, ou seja, desgaste desta junção entre os dois ossos. A artrose também é comum? A artrose também é comum. Com a idade? Com a idade, mas felizmente no ombro, portanto, a artrose corresponde ao desgaste desta parte azul. Esta parte azul é o que permite que haja mobilidade entre os ossos. Façamos isto? Exatamente, sem haver atrito. E no ombro, essa parte azul, que é cartilagem, também desgasta. Felizmente, comparativamente com a anca e com o joelho, muito menos do que nessas articulações. Porquê? Porque movimenta Provavelmente, não tem tanto peso? porque não é uma articulação de carga, ou seja, Pois nós é. não deixamos de andar de 4 patas, Pois passamos é. a andar apenas com 2 Nós patas. baralhamos isto tudo. E, portanto, obviamente desgastamos mais os A membros. evolução foi tramada Pois foi. para as nossas articulações. Nós antes sustentávamos em 4, agora em 2. Imaginem os joelhos com este peso todo. Não é o meu caso, que é o peso, graças a Deus. Isso tem a ver, por acaso? Tem. As pessoas Tem. mais obesas têm mais problemas Curiosamente, tem mais problemas das articulações dos membros inferiores, mas não de todas. Mas aqui não. Aqui não implica. Aqui não interfere minimamente. Aqui é indiferente ter mais peso ou menos peso, porque o que interfere mais é o grau de atividade Tá bem. e o tipo de atividade mais do que do grau de atividade. Mas realmente no ombro, felizmente, a artrose desta articulação não é extremamente comum. A maioria dos problemas são problemas a nível de tendões. Muito bem. Estávamos a dizer que além do raio-x, para estudar depois os tendões, Sim. há outro exame que também é bastante acessível. Qual é? E que é a ecografia e que nos permite ver o estado de todos os tendões em redor do ombro. Não é um exame bom para ver a estrutura óssea, mas é um exame ótimo para ver como é que estão todas estas estruturas de tecidos mais moles à volta do ombro. É a partir daí que E a partir daí, geralmente, a maioria dos diagnósticos podem ser feitos, na maioria das pessoas, a partir dos 40 e tal anos de idade. Em situações
mais específicas, pode ser necessário, para estudar o que se passa mais na profundidade do ombro, uma ressonância que nos permite, uma ressonância magnética, que nos permite aí ver com maior pormenor algumas das estruturas dentro do ombro. Em que casos é que isso poderá ser utilizado? Nos casos em que os problemas estão na profundidade do ombro e não estão nos tendões à periferia. Ok, portanto, que estes dois exames, a ecografia e o raio-x, não chegam lá. Não chegam para isso, digamos mas assim. que felizmente não são a maioria dos casos. Muito bem. João, vamos então agora, como tu querias, e muito bem, falar dos tratamentos. Os tratamentos foi realmente o que pode-se considerar que foi uma revolução, o que se passou em termos de tratamento dos problemas dos ombros nos últimos anos. Porque nós, além dos tratamentos, eu sou ortopedista, portanto sou cirurgião, mas além dos tratamentos que temos conservadores, ou seja, os tratamentos que envolvem fisioterapia, que envolvem exercícios específicos para o ombro e para desinflamar o ombro, nós não tínhamos nas últimas 2 décadas excelentes resultados em tudo o que fossem tratamentos cirúrgicos do ombro. Porquê? Não tínhamos... Não tínhamos porque não tínhamos uma ferramenta cirúrgica que evoluiu nos últimos anos, que é a artroscopia, e que é a cirurgia mini-invasiva feita por câmaras. Top. E isso evoluiu muito, primeiro graças ao futebol no joelho. Quando dizes graças ao futebol? Porque o futebol a nível mundial, como sabes, envolve atletas com elevado valor desportivo, mas também económico. Valor económico, obviamente. E, portanto, teve que se desenvolver técnicas de tratamento que permitissem, por exemplo, quando um atleta fazia uma lesão do menisco, que não tivesse que se abrir um joelho todo para reparar uma lesão de alguns milímetros. E fruto dessa evolução, também outras articulações ganharam com isto, como ganhou, por exemplo, o ombro. E o ombro é uma articulação que sofre muito com a agressão cirúrgica, ou seja... É sensível? É muito sensível. É porque o músculo principal à volta do ombro, que é o músculo que faz o redondo do ombro, que é o deltoide, é essencial para nós levantarmos o braço. E nós deparávamos com situações em que havia, imaginemos, uma ruptura de um tendão dentro do ombro com 5 milímetros, que é uma ruptura muito pequenina, mas que causava muitos sintomas. E para repararmos uma ruptura de 5 milímetros, temos que fazer um corte enorme para reparar essa ruptura. Agora não se faz isso. Agora faz-se muito menos isso, porque ainda há cirurgias que têm que ser feitas dessa forma. Por exemplo, quando é preciso colocar uma prótese dentro do ombro, a prótese é um material grande e, portanto, não pode passar através de furinhos. Mas tudo o que sejam cirurgias de reparação, por exemplo, de tendões, podem ser feitas com pequenos furos, do diâmetro de uma caneta, e que além da parte, obviamente, estética, que é apelativa no sentido de não ficar com cicatrizes, permite não estragar o músculo principal, o motor principal do ombro. E isso fez com que, nos últimos anos, tenha realmente evoluído para um tipo de tratamento que nos permite fazer, com uma câmara e com pequenos furinhos, tudo o que quisermos em termos de tratamento dentro de um ombro. E isso melhorou muito, não resolveu todos os problemas. Mas foi um grande passo, digamos assim. João, para terminar, porque temos apenas 1 minuto para terminar esta primeira parte, sabemos que é sempre bom prevenir, já falamos aqui da prática de desporto, é verdade, até é muito conhecida os ombros bonitos das atletas que nadam, por exemplo, das nadadoras e dos nadadores, é verdade que a piscina é uma belíssima terapia, digamos assim, de prevenção até para os ombros. A piscina é o exercício ideal para os ombros, não só no sentido do tratamento de lesões, mas sobretudo, e como disseste bem, na prevenção de lesões. É raríssimo nós vermos quem pratica natação com regularidade ou hidroginástica ter problemas graves dos ombros. Sério? Então está aí uma belíssima... Está. E hoje é uma excelente recomendação para quem quiser prevenir uma patologia que é muito comum, porque as dores nos ombros são muito comuns, a prática de qualquer tipo de atividade física na água é excelente. Já estão a tocar a música, a mandar-nos embora. João Torres, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui no programa Consultório. Espero ver-te em breve, se não, boas férias. Muito obrigado. Aproveita o verão. E de João para João, vamos trocar a ortopedia pela medicina dentária. Depois de um curto intervalo, então, o professor Dr. João Torres vai levantar-se deste sofá e vem sentar-se o meu próximo convidado, Dr. João Espírito Santo. Eu conto consigo daqui a poucos minutos. Até já.